Muito bem, sabedoria de Deus na família, Provérbios, esse aqui pode colocar, não tem problema, né? Aliás, a outra coisa que é importante, uma das razões, tá? Faz tempo isso, eu sou um cara tecnológico já há muitos anos, bem quando começou, eu peguei o computador eu nem sei o que era antes do 286, o que era, eu não lembro agora, era um nome lá, sei lá, peguei 286, 386, o Pentium, você colocava, dava Ctrl S e saía para tomar café, porque, bicho, até aquele negócio salvar ali era 10 minutos, mano, o negócio ficava ali, peguei arquivo com disquete, tinha arquivo que cabia em 12 disquetes, aí você fazia lá compressão 11 dava falha, nossa, dá vontade de jogar aquele negócio lá no outro lado, daí tem que fazer tudo de novo, bicho, para gravar um arquivo era um negócio absurdo. Você fazia as coisas, dava Ctrl S, não salvou por falta de espaço. Nossa, mano, vixe, pensa na dificuldade, era um problema, tá? Então, eu sou tecnológico, eu peguei a transição aí da tecnologia e sou tecnológico há muito tempo. Então, quando a tecnologia veio bem no início, bem lá atrás, e a galera começou a postar, então, eu já me decidi naquela época não postar para não gerar uma preguiça mental na igreja. Então, é uma faca de mão dupla, eu sei disso, tá? É uma faca de dois legumes, como diz o outro, né? Então, é bom porque pode, mas como eu falo um pouquinho mais rápido, se você não sabe, eu já fiz fonoaudiologia para falar devagar, eu falava umas 12 vezes mais rápido, para você ter uma noção, né? O meu sermão de prova, eu me lembro que o professor falou, dá para você publicar um livro, porque tanta coisa que você falou, eu fui turbinar, né? Porque era tanto de coisa. E aí eu fui fazer fonoaudiologia para aprender a falar devagar. Para mim é um parto, né? Eu faço um esforço do tamanho dia inteiro para falar, por isso eu escrevo. Você não tem noção quando eu saio daqui exausto, porque eu estou tentando falar devagar, né? Então, por conta disso, por eu falar um pouco, essa sincronia entre o que eu falo e o que está projetado, para mim sempre foi muito difícil, entendeu? Eu perdi o raciocínio. Ixi, não, isso aqui está me atrapalhando. Eu não estou conseguindo explicar o que eu estou querendo para a igreja. E pode, eventualmente, gerar uma preguiça em nós. Nem vou levar a palavra, que está postado lá, está colocado lá. Eu não tenho problema de, a palavra tem que ser a palavra com papel. Não acho que precise. Já vou dizer logo, já sempre disse, não é de aqui agora, sempre disse, porque a palavra é o que está escrito, irmão. O papel foi só um lugar onde a palavra foi colocada, é o que está escrito, é o que sai da boca de Deus. Não adianta nada ter Bíblia de Genebra do lado e você vai ver que os frutos não aparecem, não adianta nada. O fruto tem que estar no coração, a gente tem que ler e guardar e fazer as coisas. Não pode ser quando antes de eu era crente, a palavra estava aberta no Salmo 90, minha mãe espírita, e achava que ia sair, sei lá, alguma fumacinha durante a noite, e um incenso ia purificar a casa. Isso não vai acontecer nada, irmão. Nada. Se você não ler a palavra e não guardar no coração e pedir Deus graça para entender direito e colocar em prática, não vai acontecer absolutamente nada. Abrir a Bíblia e deixar aberto, não vai acontecer nada. Então, nesse sentido, ter a palavra em papel, a palavra digital, não é uma palavra diferente, é o método que é diferente, mas não é uma palavra diferente. Mas na época de Jesus não tinha a palavra em computador, é porque não tinha computador, irmão. Se tivesse, teria, fica tranquilo, entendeu? Mas não tinha nuvem, mas Jesus veio das nuvens, então tinha mais ou menos as nuvens, nós copiamos mais ou menos esse negócio aí, entendeu? Então, vai devagar, porque foi registrado com o que tinha, tá bom? E a gente registra com o que a gente tem, tá? Então, eu não tenho problema nenhum, desde que a gente se aproprie dos métodos, porque a gente ficou preguiçoso. Eu me lembro de ter visto um camarada que ele não tinha as pernas, só tinha os braços, e era cego. E ele era a lista telefônica da cidade. Sei lá, uma cidade de 20 mil habitantes. A galera ligava para ele, qual que é o telefone da farmácia, não sei de onde, 4466-5799. E ele não sei de onde, ele sabia tudo de cabeça. E quando mudava os numerozinhos lá, que às vezes colocava um número a mais, alguma coisa assim, ele demorava mais ou menos um mês para atualizar na cabeça deles os números da cidade inteira. Então, nós temos capacidade de guardar as coisas na cabeça. O que acontece é que, à medida que foi, né, só aperta botão, liga lá no seu celular, mas qual que é o meu número mesmo? Tem gente que até esqueceu o próprio número, né? Liga o número da sua esposa, eu não sei o número dela, só aperta o botão esposa assim, vai lá. E a tecnologia, num certo sentido, foi bom, mas tornou a gente um pouquinho mais preguiçoso, tá bom? Então, por essa razão, lá atrás, não é de agora, eu já não quis postar as coisas quando eu estou falando, porque eu quero que as pessoas prestem atenção em mim. Mas é pior? Não. A gente forçar a nossa cabeça, tem neurônio suficiente para a gente seguir um raciocínio
basta a gente largar de ser preguiçoso e prestar atenção e seguir, porque a vida é assim, tá bom? Então, tem tranquilidade, há N exemplos. Ah, mas eu estou ficando velho e não aprendo. Então, esse argumento era um argumento que era fundamentado nos localizacionistas mentais, que a mente não é o cérebro, mas tinha gente que achava que os localizacionistas eram aqueles que entendiam que determinados locais do cérebro diziam respeito a determinadas funções motoras. Todavia, eles estão certos, mas o problema é que os localizacionistas eram fixistas. Então, eles estão errados, porque um monte de gente perdeu várias partes da massa encefálica, alguns nem tinham. Aliás, eu acho que devia fazer até exame, né? Ressonância magnética, para saber se o cara tem massa encefálica, porque isso não quer dizer nada. Tem um monte de gente que não tem e tem as funções que aquela massa encefálica deveria ter. Então, hoje, na ciência, já caiu por terra há algum tempo, quando a gente estuda a ideia de que eu sou velho, eu não aprendo. Isso não existe. Isso é só uma tentativa, balela, da gente ficar tentando manter um determinado dogma para sustentar nosso desejo de preguiça mental. Então, isso aí não existe, tá bom? Então, é por esta razão que na igreja, que eu acho que deve caber todo mundo, desde jovens até os decrépitos, não tem problema não postar as coisas aqui, porque é uma questão de a gente aprender a manter viva a memória. Inclusive, isso são até exercícios para quando ela está chegando nessa fase da nossa vida, de decrepsidade, né? A gente faz exercício, sai na rua, faz exercício mental, exatamente. Na igreja a gente tem isso de sobra e você não precisa pagar nada por isso, tá bom? Então, não há razão nenhuma para manter isso aqui como perda de qualidade. A única perda de qualidade é má vontade do coração, só isso. Quando tiver má vontade, você pode colocar aqui que ninguém aprende. Quando tem boa vontade, na época da Bíblia, irmãos, eles não tinham nada para ler. A gente se esquece, eram escravos. Eles tinham um pedaço de papel que alguém lia. Não tinha assim a Bíblia assim para a galera ler. O pessoal ia na igreja para ouvir. Fala aí. Aí a galera falou, por quê? Porque não tinha cópia para todo mundo. Simples assim. Então, por isso que ele diz assim, esse pedaço seja lido em tal lugar em Laodiceia, e o de Laodiceia seja lido aqui. E os escravos estavam ouvindo, absorvendo e tocando a vida com aquilo que eles ouviam. Então, por essa razão, dadas essas explicações, não faz para mim nenhum sentido ficar tentando manter isso aqui, tá bom? Dito isso, Provérbios, então preste atenção, abre bem os ouvidos, eu vou tentar ser devagar para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Capítulo 14, verso 26. Provérbios, capítulo 14, esse pode colocar, não tem problema. Verso 26, na atualizada, diz assim: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Muito bem, até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos ver se eu consigo explicar. Temor é alguma coisa que as pessoas entendem errado, e para a gente não gastar muito tempo com isso, basta a gente ler na profecia de Isaías que o Messias haveria de deleitar-se no temor do Senhor. Então, a ideia de que temor é algo ruim, nunca foi essa a ideia apresentada na Bíblia, inclusive pelo Messias que haveria de vir. O Messias teria prazer no deleite, porque, obviamente, isso traz efeitos sobre aqueles que desfrutam deste temor. O conjunto da obra de que nós acabamos de ler, de Provérbios 14, verso 26, ele mostra, na verdade, aqui no verso 26, forte amparo e refúgio para os filhos, como consequência, e no verso 27, fonte de vida, está vendo? Para evitar laços de morte. Retrata, então, basicamente, dois benefícios. O benefício da segurança e o benefício da vida. Nossa, é tudo que nós gastamos dinheiro para ter. Segurança e vida. A diferença básica entre o verso 26 e o verso 27 é que a segurança é para evitar os ataques do inimigo. E a vida
é para evitar a atração feita pelo inimigo. Então, na verdade, existem duas investidas feitas pelo inimigo, que a gente vai se lembrar de Atos, que tinha várias investidas, lembra disso? Perseguição, depois a mentira com suborno e assim sucessivamente, ele vai mudando, né? Então, no verso 26 e 27, nós temos duas investidas do inimigo. Primeira, a agressão. Segunda, a atração. Nós podemos cair na fé por sermos agredidos, ou podemos cair na fé por sermos atraídos. Duas estratégias que não são novas. No texto em que acabamos de ler, é interessante porque eles vêm no contexto de 4 coisas que eles falam, que ele fala, melhor dizendo, que gera vida e morte. Nós vamos estudar uma delas. Só para a gente saber quais são, a primeira delas é a testemunha honesta e a testemunha falsa, que gera vida e morte. É tão interessante porque ele diz assim, todo trabalho existe proveito, mas meras palavras têm penúria. Você vai dizer, mas o que tem isso a ver com morte? Nada, a palavra que a gente está conversando aí, certamente não vai trazer dinheiro para nós. É verdade, tem que trabalhar. Então, as meras palavras não têm tanto efeito, mas uma palavra dita num tribunal é uma questão de vida e morte. Pegou? Então, uma palavra numa conversa incomum é uma coisa. Uma palavra numa conversa formal é outra bem diferente. Vida e morte. As outras 3, uma delas é o temor, que eu espero que a gente termine aqui entendendo a vantagem, o benefício e a clareza que todos nós devemos ter em buscar o temor do Senhor e incentivar isso na nossa casa. Uma outra, a paciência e a impaciência. Veja que interessante. O paciente gera a vida e o impaciente gera a morte. Eu não vou explorar isso aqui porque é outro assunto, né? E a quarta é o comprometimento social versus o comprometimento piedoso. Tá bom? A gente vai, em outros momentos a gente estuda isso, mas só para entender que o temor do Senhor é uma entre 4 coisas que ele está dizendo nesse pequeno trecho de Provérbios que gera vida e morte. Muito bem, nós estamos no verso 26, que diz sobre a agressão. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor produz forte amparo, tendo como um produto final o refúgio. Forte amparo certamente é algo muito maior e melhor, ou um subproduto do temor do Senhor, que garante, é isso que interessa, é resultado eficaz contra as investidas malignas. O temor do Senhor gera e garante um resultado eficaz contra as investidas malignas. Por isso, ele coloca a expressão um amparo forte. Produz uma forte esperança ou uma forte confiança. Era essa a sensação que inimigos certamente, ainda que indiretamente, produziam quando eles investiam sobre um povo e aquele povo buscava abrigo nas torres fortes. Na verdade, forte esperança e forte confiança. A esperança forte ou a confiança forte era absolutamente proporcional à torre forte. Você imagina você hoje dormir na sua casa e trancar a porta do seu apartamento ou da sua casa com uma tramela. E vamos embora, vamos para a igreja. Ou você viajar e trancar só com uma tramelinha a janela e diz, estou seguro. Já pensou? Você passar só um ferrolhinhozinho assim no seu portão, não colocar nada e diz, estou seguro. Percebe a conexão existente? Quanto maior for e mais forte a torre, maior e mais forte é a nossa confiança. Era exatamente isso que acontecia. Torre fraca, esperança fraca.
Torre forte, esperança forte. A firmeza do aspecto abstrato, a esperança, estava conectada com a firmeza do aspecto forte, a torre forte. Significa que quando a gente olha pessoas desesperançosas, crentes, a gente começa a ficar em dúvida exatamente o que está acontecendo, porque se a torre é forte, a confiança tem que ser forte. Eu imagino a cena, os inimigos vindo e a gente diz, estou tranquilo, não pensa a torre, eu não sei que, é que a gente não tem torre, né, exatamente, não faz parte da nossa arquitetura. Pensa aquelas torres de pedra, não é concreto, é pedra, aquele negócio lá que aquilo ali não sai de jeito nenhum, irmãos. O camarada entrou lá e ele diz, agora pode vir que eu estou tranquilo, pode vir quente que eu estou fervendo. Por quê? A torre forte me traz tranquilidade. Se a gente colocasse isso numa terminologia atual, a proporcionalidade da fortaleza do nosso bunker em tempo de guerra traria uma tranquilidade contra as investidas malignas. Então, na verdade, a torre forte era o bunker da época. Onde existe isso, deveria produzir uma santa segurança e uma serenidade mental. É muito estranho pessoas que dizem estar numa torre forte, absolutamente perturbado mentalmente. Isso é muito contraditório. Salomão, ele fala sobre isso. Em outro lugar, quando ele diz assim, torre forte é o nome do Senhor. O justo se acolhe nele e está seguro. Isso. Os bens do rico lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Não é difícil confundir quem são os responsáveis, ou quem é o responsável por nos trazer acolhimento e segurança. Só para lembrar aqui, para a gente não cometer nenhum problema, quando a gente se aproxima do livro de Provérbios, abre aspas, a relação com os bens materiais são metáforas da relação exercida com Deus ou com aquilo que não é material, tá bom? Lembra que para a aproximação de Provérbios a gente deve interpretar de 3 maneiras, eu já disse isso a vocês, né? Estou só revisando. Eu lembro que vocês lembram, que é o nível prático, o nível ético e o nível teológico. Há muitos provérbios que são copiados dos egípcios, lembra disso? Mas interpretar só no nível prático ou no nível ético é o que muita gente acaba fazendo e esquece completamente de que isso são só metáforas do nível teológico. Significa dizer, então, que os bens do rico, segundo imagina, são uma alta muralha. É uma crítica, obviamente. Então, não tem que buscar bens. Então, é porque a gente está interpretando no nível prático ou do nível ético. A gente acaba virando legalista, entendeu? Pode, no nível prático, buscar os bens, mas não se esqueça que, no nível teológico, eles não podem produzir aquilo que Deus não deu a eles. É simples assim. Tem muita gente, então, investindo na família para buscar coisas que nós deveríamos buscar no nível prático e investindo não na mesma proporção, eu vou colocar dessa forma, porque cada família investe de uma maneira, né, assim, para buscar aquilo que nós deveríamos buscar no nível teológico. Então, para respeitar a diferença da plateia, eu diria que a proporcionalidade, no mínimo, é o que deveria estar em jogo. A mesma proporção que eu ensino a minha família a buscar as coisas no nível prático, eu deveria muito mais, e eu vou dizer por quais razões, ensinar a minha família a buscar as coisas no nível teológico. O problema é que quando isso não acontece, existe uma perturbação mental na igreja enorme. Quem nos dá segurança é o nome do Senhor, não os nossos bens pessoais. Lembra o nível prático e o nível teológico? Por isso, justifica-se temer a Ele. Ele é a nossa segurança. Temer a Deus é sinônimo de colocar a sua confiança em. O antônimo disso seria colocar a sua confiança nos bens pessoais. Isso não garante resultado eficaz
contra investidas malignas, portanto, é uma ação com este objetivo absolutamente improdutiva. Teve muita gente, tem muita gente, e sempre vai ter, estou cansado de ver isso, que cresce num nível e é absolutamente ignorante no outro. Eu nem vou dizer muitos exemplos, porque está gravado, é melhor não falar, mas tem bastante. Segurança verdadeira, somente em Deus. Falsa segurança nos nossos bens. Bens pessoais são uma bênção no nível prático, mas no nível teológico eles são absolutamente inertes. Eles não produzem uma segurança que só Deus pode produzir. O Deus ou os bens, ambos trazem imagem de segurança e proteção. Uma imagem aponta para um efeito produtivo, real e verdadeiro. A outra imagem aponta para um efeito improdutivo, irreal e mentiroso. O que todos queremos, obviamente, é o verdadeiro. Então, a sabedoria na família é incentivar a todos a buscarem confiar no Senhor e não nas riquezas. Eu vou repetir, a sabedoria na família é incentivar a todos os membros da família a confiarem no Senhor e a buscarem a Ele e não as riquezas, porque somente Ele pode produzir uma confiança que as riquezas não podem. No nível prático é óbvio que a gente tem que buscar riquezas. No nível teológico deveria ser mais óbvio ainda que a gente deveria temer o Senhor. Primeiro, aí eu fico me pensando, todos devemos incentivar a todos a buscarem temer a Deus, pois isso produzirá efeitos de abrigo e segurança. O contrário, se nós queremos o efeito de abrigo e segurança nos corações, um dos caminhos apontados claramente pela Bíblia é temermos ao Senhor. Então, se nós queremos esse efeito na igreja, nós precisamos aprender que a causa é o temor do Senhor. Agora, eu fico tentando imaginar, vocês sabem que eu gosto disso, de tentar imaginar essa cena. A cena dessas pessoas buscando a Deus. A cena da celeridade ou não dessas pessoas buscando refúgio em Deus. Se o que ele está colocando aqui é uma imagem daquela torre forte ou das altas muralhas, exatamente num contexto de guerra, onde envolvia-se vida e morte. Você consegue imaginar a cena? Você tem uma cidade como essa, vamos imaginar aqui que seja uma cidade, só que as muralhas gigantosas, você está tocando a sua vida, comprando aipim, mandioca, sei lá mais o que, cebolinha, e tem os atalaias lá. De repente, o atalaia toca. Rapaz, daquele deve dar um frio na espinha, porque ele está vendo de longe que o inimigo está vindo. O que significa dizer que dá tempo para todo mundo buscar refúgio nas torres fortes. Agora, imagina a cena. Sei lá como é que ele fazia. O inimigo está vindo, vai morrer todo mundo, vamos para o abrigo. Atenção, senhores da cidade do Cruzeiro. Por gentileza, o inimigo está chegando. Queiram gentilmente terminar de fazer as suas compras, guardar em casa as cebolinhas, as cebolas e as batatas, colocarem numa mochila, primeiro as crianças, sem se empurrar, porque não há necessidade de pressa, e todos devemos calmamente, primeiro aqueles que são da bandeira Platinum, depois daqueles que são da Ouro, depois daqueles que têm alguma coisa especial, aqueles que eram liderança da igreja, todo mundo, por favor, caminhe calmamente para as torres fortes. Você consegue imaginar isso? Se na época nós tínhamos flechas em que as pessoas podiam atirar por cima das muralhas, você consegue imaginar que eles não precisavam chegar dentro da cidade para atingir muitas das pessoas? Você consegue imaginar que a única cena de segurança é na torre forte e que me parece que se está em jogo vida e morte, nós devemos fazer isso com a maior celeridade possível. Se a confiança no Senhor
É exatamente o temor do Senhor, é a metáfora para nós confiarmos em Deus. Nós deveríamos temer a Deus, não como quem está terminando de fazer uma compra lá na feira dos importados. A gente deveria terminar aquela compra e parar tudo que nós estamos fazendo, porque o que está envolvido é vida e morte. Você vai comprar e vai morrer do lado das suas compras e não vai dar tempo de você usufruir. Você tem que correr, irmão. É para ontem. Você tem que acelerar o processo. Para tudo que você está fazendo, interrompe quais são os seus projetos iniciais e corre junto à torre alta. Eu fico imaginando exatamente isso que no Novo Testamento ele diz, nós já aprendemos isso, não só em Hebreus, mas também em Gálatas, quando ele diz, olha, eu não estou entendendo, a gente foi liberto, Cristo nos libertou, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Quem é que está obrigando vocês de novo a se submeter a um jugo que Cristo nos libertou? E ele diz, olha, a fé que atua pelo amor através de Jesus Cristo, vocês corriam bem. Quem impediu vocês de correrem bem? Correr aos pés e para os pés de Jesus. Correr para ontem. Levar nossa família para ontem. Mas eu tenho que fazer algo. Para o que você está fazendo, que isso aqui é mais importante. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Não adianta nada, irmãos. Então tem valor buscar os bens materiais. Eu sei que tem. Mas a gente só pode usufruir desses bens se a gente estiver vivo. Se estiver morto, não tem sentido nenhum. E tem muita gente que está experimentando isso a duras penas, porque buscou um e esqueceu de buscar o outro. Ele diz, vocês corriam bem e alguém vos impediu de continuar a obedecendo a verdade. Olha só, não sou eu que estou inventando isso aqui, não, eu não sou bom para inventar isso aqui não. Os caras dizem até que tem gente perturbando vocês, incitando a rebeldia. Então, levar a igreja a andar e não a correr aos pés de Jesus Cristo, entendendo que na prioridade Ele é a primazia e nós deveríamos buscar muito mais rápido e com gana a Ele do que qualquer outra coisa legítima de ser feita, sob pena de perdermos tudo. E com Ele, nós ganhamos um pouco, mas ganhamos tudo. Ele diz isso. Primeiro correr, depois proteção. Primeiro correr, depois proteção. Esta torre, em função da sua altura, era absolutamente firme e inviolável durante um ataque para as pessoas que corriam para dentro dela. O salmista diz assim, olha só que interessante, a gente talvez passe despercebido, né? Tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Salmista. Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, a minha torre forte, desde a minha mocidade. Veja, confiai no Senhor sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isso. Para que a tua confiança, diz Salomão, esteja no Senhor, eu quero hoje dar-te a instrução a ti mesmo, hoje mesmo. Então, Salmos, Provérbios, Isaías, todos eles, Deus é apresentado como alguém que dá provisão e proteção. Se eu pudesse parar aqui, quem é que nós estamos ensinando aos nossos filhos, ou aqueles que estão ao nosso lado, já vou falar disso, a buscarem segurança e proteção? Cuidado, irmão. Pode buscar bens materiais, não há problema algum. Cuidado para não inverter as ordens. Ele continua dizendo, do mesmo jeito que a gente já aprendeu que a carreira cristã deve ser corrida, aos pés de Cristo corrido, nada, absolutamente nada, que mereça mais a minha energia do que correr aos pés de Jesus Cristo. Isso trará segurança e refúgio, mas é preciso a gente aprender o valor da corrida cristã. Correr de modo rápido, correr de modo decisivo, correr de modo diligente. Nós sabemos disso, que se nós não prestarmos atenção de corrermos aos pés de Cristo de maneira rápida, decisiva e com diligência,
Ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, para a igreja de Éfeso, que eles não pouparão o rebanho. E diz: dentre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás dele. Todo mundo quer discípulo, todo mundo quer joinha atrás dele. E aí ele diz: graças a essas pessoas que não pouparão o rebanho, ele diz: vigiai, igreja. Isso, Paulo está dizendo, na ida dele embora: vigiai, lembrando das coisas que eu ensinei a vocês, e que durante 3 anos eu falei a respeito de todo o desígnio de Deus, com lágrimas no coração, mas eu ensinei a vocês: vigiai, igreja, porque de fora e de dentro sempre aparece alguém para nos arrastar para longe de Jesus Cristo. Isso é tão forte que, de acordo com o Antigo Testamento, quando aparecia alguém que era amigo da alma, essa expressão quase que não aparece na Bíblia, aparece amigo, amigo de Deus, amigo da alma, gente que você cresceu junto, gente que você tinha proximidade com ele, gente que você compartilhou intimidades. E ele diz: se um amigo da alma, em secreto, te incentivar a buscar outros deuses, leva diante dos juízes, e ele precisará ser morto por apedrejamento. E detalhe, você vai atirar a primeira pedra. Eu já vou falar sobre monturos. Tem muita gente que morreu, mas a gente esqueceu quem é que deveria atirar a primeira pedra. Você não tem o direito de me encaminhar para longe de Deus. Se você quer caminhar para longe de Deus, vá sozinho. Você não tem o direito, nem secreto. Mas Deus não é bem assim. Você pode ter dúvidas, mas não com o objetivo de fazer de você seu discípulo para que eu adore outros deuses. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Nem o amigo da alma tem essa moral. Ninguém tem. Então, na verdade, qualquer um que é investido por injustiça deveria se entregar imediatamente aos ensinamentos do livro da sabedoria para a família. Temer a Deus. Corra para a torre forte, corra para o refúgio, tema a Deus todos os dias da sua vida, e quem sabe assim a sua casa vai desfrutar de provisão e proteção. Muito bem, o contraste. Torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe seguro, mas os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. Tem gente totalmente iludida, achando que os bens podem trazer uma proteção que nitidamente só Deus pode trazer. Diz a Bíblia assim, olha que interessante: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Presta atenção, nós não seremos conhecidos pela folhagem, nós seremos conhecidos pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Acautelai-vos dos falsos profetas. Tem muita gente que tem folha. Jesus Cristo se aparece de uma figueira que estava linda. Quando ele chegou não tinha fruto, ele amaldiçoa, porque aquilo ali é porque aquela figueira, uma das interpretações, só tem 2 possíveis, aquela figueira representava o povo de Israel, e aquela figueira era um momento fora de época de produção de frutos. Então, como é que ele esperava encontrar na figueira, fora da época de produção de frutos, frutos? Só tem uma resposta, porque era para aquela figueira, se tinha folhagem, dar fruto a tempo e fora de tempo. Por isso que Isaías, ele vai dizer que a gente não teme o sol, o calor e as tempestades, porque nós estamos fincados e o nosso alimento vem das raízes, das enraizadas, lá de baixo. E é por isso que o nosso alimento não é de fora, é de baixo. Nós não tememos aquilo que vem de fora, porque nós estamos fincados. Tem uma árvore, eu não lembro o nome qual é, lá em Rondônia, que você tem que tomar cuidado até na hora de sentar no vaso,
porque ela vai atrás de onde tem água, quebrando tudo que é cano e louça. E tem muitas árvores que aparecem nos vasos sanitários, porque se é lá que tem água, ela quebra o vaso sanitário e chega até lá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Tem muita gente que está suspirando pelas coisas erradas. Não está buscando Deus, porque não suspira mais pelo seu noivo. Perdeu a liga com ele. Então, no contraste, que é do nível teológico, ele diz: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Mas o pobre que é sábio, abre aspas, não preciso dizer isso, mas é bom falar, né? A gente sabe que pobreza não traz sabedoria para ninguém, e nem riqueza. Não é o nível social, na esfera social, que traz sabedoria que a Bíblia diz que traz. É literalmente quando nós estamos aos pés do sábio que nós aprendemos aquilo que só o sábio pode nos dar. Então, tem pobre que não é sábio, e tem pobre que é, e tem rico que não é sábio, e tem rico que é. Beleza? Ditas essas coisas, fecha aspas, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondar o próprio coração. Aqui o que se vive é uma total ilusão. Tem gente iludida, cheio de gente. Em caso de ataques do inimigo, o povo ameaçado se refugiava nas altas muralhas. E dentro dessas altas muralhas, proteção total é aquilo que se promete. O rico acha, sinceramente, que ele encontrará proteção total nas altas muralhas que o dinheiro oferece. Então, o problema é que essa segurança na riqueza visível é só imaginária. Como qualquer pessoa que enfrenta circunstâncias onde o dinheiro não alcança. Eu não preciso ir longe, mas só para dizer caso real, nas minhas andanças no outro planeta, como diz o pastor Eliseu, do lado de Marte, eu estava por ali, passeando, aí tinha alguém doente. O camarada diz assim: fala onde que tem que eu vou mandar buscar. E a pessoa diz assim: você não entendeu, não tem nenhum lugar no mundo que possa salvar a sua esposa. Onde ela está, não tem mais remédio para ela. Você pega o seu dinheiro e guarda no seu bolso e fica do lado dela até ela morrer. Aí você vai dizer: e o que é que livra depois da morte? No nível prático e teológico, não esqueça disso, os tesouros da impiedade de nada aproveita, mas a justiça livra da morte. A justiça de Cristo, que a Bíblia diz que é o justo. Aí você vai dizer: beleza, mas eu não estou atrás das tesouros da impiedade. Muito bem, as riquezas, mesmo aquelas que são legítimas, de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Meu irmão, o nosso dinheiro no dia da ira não serve para nada. O que serve é a justiça do Cordeiro. E aí você vai perguntar: nossa, então vamos falar do Cordeiro. Não se esqueça que só tem, por isso que fala pouco. Normalmente a gente fala do leão da tribo de Judá, e fala do Cordeiro de Deus, o leão irado e o Cordeiro manso. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, só tem um texto como Hebreus fala do príncipe dos pastores, literalmente, no grego. Só tem um texto que apresenta Jesus Cristo como o príncipe dos pastores, porque ele é o pastor principal. Também só tem um texto em Apocalipse, na Bíblia inteira, que aparece demonstrando sobre a ira do Cordeiro. Jesus não é só alguém que é apresentado como o leão da tribo de Judá que vem em ira. Mas ele vem como cordeiro, irado. É o que está escrito em Apocalipse. O problema é que a gente não lê aquilo que está escrito lá. O cobiçoso levanta contendas, mas se a gente quer reverdecer, o que confia no Senhor prosperará. Ou ainda, quem confia nas riquezas cairá, mas os justos que confiam no justo reverdecerão como a folhagem. Quer vigor, quer vida, quer vitalidade, a despeito daquilo que a palavra nos diz, que o tempo vai passando e nós vamos envelhecendo. Eu, por exemplo, fiz 43, estou fazendo 43, colocaram 48, é mentira, 43, o cara diz: não parece. Claro, 43 essa cara, não parece tu mais novo, não parece não? Eu sei disso. A gente vai tendo vitalidade na vida à medida que nós estamos ligados àquele que é a verdadeira vitalidade. Pode buscar riqueza, irmão.
pode viajar para Cancún, pode levar seu pastor junto também se quiser, não tem problema, desde que ele vá com a família, está tudo certo. Mas nada disso, irmão. Foi bonito quando nós tivemos o aniversário da igreja, que passamos, o Itamar ali fora falou, pastor, a gente não precisa de mais nada, né? Onde tem o Espírito Santo, tá bom. Eu falei, é exatamente isso. Onde tem o Espírito Santo, tá bom. Tudo bem, eu gosto, né, do Espírito Santo em Cancún, tranquilo. Se estiver junto comigo lá, eu estou na praia, sossegado, não tem problema. Mas se o Espírito Santo não estiver lá, eu estou fora. Como diz Moisés, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair deste lugar. Tudo bem, estou quase terminando. Sementes. A grande pergunta é, como é que nós sabemos que nós estamos reverdecendo? Beleza, pastor, estou ligado na videira verdadeira, algumas igrejas até de nome de videira e tal, beleza. Como é que eu sei que as pessoas produzem frutos? Bora para a palavra, que é mais fácil. As metáforas que apresentam o vento e as árvores frutíferas estão ligadas necessariamente à palavra sábio. Olha só, aos sábios, aos retos, aos que confiam no Senhor, são pessoas que produzem vida e transbordam isso a outras pessoas. Note, o fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Estou inventando nada. O fruto do justo, aquele que confia no justo, é a árvore de vida. E a vida dele é tão grande, porque ele está ligado na verdadeira vida, que quem ganha almas é sábio. Você tem sabedoria? Cadê? Eu quero ver. Porque se você pedir para mim, eu vou te mostrar. Não é por arrogância, é porque este é o caminho da sabedoria. Só isso. Não inventa caminho de sabedoria, irmãos. Vamos lá, para você não ficar apavorado. Eu já sei qual é a objeção. Confiar em Deus é ser uma árvore que produz vida. Essa sabedoria, ela é espalhada a ponto de levar outras pessoas a confiar em Deus. Isso é o caminho da sabedoria. Isso é sabedoria na família. Eu levar minha própria casa a confiar em Deus, mas é tão grande que jorra a vida dentro da nossa casa, que eu levo outras pessoas, assim como nós, a também confiar em Deus. A verdadeira árvore produz tanto fruto que atinge outras pessoas pela evangelização e pelo discipulado. Tem gente que foi discipulado por mãe que era analfabeta, irmão. Para de ficar inventando coisa. Fala aí da Bíblia, deixa eu ouvir. Filho, eu aprendi que é assim, assim, assim. Fala mais um pouco da Bíblia aí. Por quê? Porque eu preciso ensinar meu filho. Assim, assim. Tá, filho, aprendi que na palavra é assim, assim, assado. Fala mais um pouquinho aí que eu preciso ensinar minha filha. E tem gente que se converteu, e um desses que se converteu, o reverendo Hernandes, diz que ele fala isso de maneira pública. Mãe analfabeta, irmãos. Para de ficar inventando moda que eu não compartilho com ninguém por A, B, C, porque eu não sei. Nem que fosse analfabeto, produz tanta vida que jorra para fora da sua casa. Tu, pois, filho meu, se alimenta e se fortalece na graça de Cristo Jesus, e aí o que de minha parte ouviste, você, através de muitas testemunhas, transmite, porque essas pessoas vão transmitir a outros. Os frutos é gente que se fortalece em Cristo. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Ninguém dá o que não tem. João Geraldo, capítulo 8, verso 4. Pode ler que está lá. A gente se fortalece em Cristo, ouve de Cristo, se enche de Cristo, transmite de Cristo, e outros vão se encher na nossa casa, e o processo não termina nunca, porque está transbordando dentro de nós. Nem que você quisesse represar, você não consegue. Que almas você ganhou e levou a confiar em Deus como você confia? Se você pudesse apresentar a Deus, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É a Deus. Santifica-os, santifica de acordo com o que Deus é,
andando segundo Deus, fazendo segundo Cristo e assim sucessivamente, é a Deus. Se você chegar diante de Deus, eu confio no Senhor, Deus vai te perguntar, e quem mais? Você tem que dizer para Ele, quem é que você levou a confiar nele? Você vai dizer, essa é a objeção. Pastor, eu não controlo quem são as pessoas que vão se converter. Beleza. Então, apenas fale, porque a gente pode ser como Enoque, que viveu diante de Deus, e depois de Enoque o mundo quase acabou. Quem confiou em Deus? Quase ninguém. E Enoque andou com Deus. Beleza? Ah, ufa, ainda bem, né? Pastor, eu sou igual a Enoque aí. Eu confio em Deus e o mundo vai acabar e ninguém tem fé, só eu. Beleza. Continua, porque conversão a gente não manda, mas não é só isso. Com sabedoria, edifica-se a casa. Com inteligência, ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens preciosos. Edificar e firmar uma casa se dá obrigatoriamente pelo caminho da sabedoria, da inteligência e do conhecimento. Se tiver sabedoria, se tiver inteligência e não tiver conhecimento de absolutamente nada, isso é misticismo. A sabedoria está errada e a inteligência também. Como é que você livra seus filhos do misticismo com conhecimento? Instrumentalize seus filhos com aquilo que a Bíblia chama de conhecimento de Deus. Encha-os, ajude-os a interpretar as realidades do mundo com o conhecimento de Deus. Com este conhecimento, então nós teremos verdadeira sabedoria e inteligência para edificar e firmar uma casa. Tem muita gente que está vivendo no misticismo, muita gente dentro da igreja que está perdendo a família para o misticismo, porque não conhece nada. Não entendeu a importância de que para vir em escola dominical, se não quer vir em escola dominical, vem na escola sabadal, se não quer na sabadal, vem na sextal, se não quer na sextal, vem na terçal, vem em qualquer horário, irmão. Nunca teve sempre escola dominical na vida da igreja, mas sempre teve gente como um monte de pessoas lá no Antigo Testamento, como aquele diácono chamado Atanásio e tantos outros, que foram grandes homens, marcaram Agostinho, marcou profundamente, e não tinha escola dominical, irmãos. Então, eu não tenho preocupação se vai ter ou não vai ter escola dominical. Eu tenho preocupação se a gente está buscando conhecimento de Deus. Na escola que você quiser chamar o nome que você quiser, para mim não tem problema. Busque conhecimento de Deus, senão o único caminho certamente será o misticismo. Muito bem, deixa eu dar um exemplo histórico disso. Falei, um exemplo histórico, tem vários deles. Tem, por exemplo, a vida de Saul, que Deus mandou vá lá e extermina todo mundo, e o camarada chega e diz, por que você não exterminou todo mundo? Ele diz assim, não, é porque eu guardei o melhor. E Deus diz, não, mata todo mundo e agora eu vou dar o seu reino para alguém melhor do que você. Quem decide quem é melhor e o que é melhor é Deus, não é você. O problema, tem o povo de Israel, e vai lá e pega o maná para hoje. Pegava para 4 dias, porque 6 milhões de pessoas, Deus vai esquecer de mim amanhã. E Deus diz, eu não mandei fazer isso, apodrecia, é para hoje. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso, dá-nos o pão nosso de todo dia. A gente tem que ensinar aqueles que estão na nossa casa e junto conosco a confiar em Deus todo dia. Se você tem poupança guardada na sua casa, precisa aprender a ter poupança guardada lá no lar celeste. Ah, agora finalmente eu tenho a poupança necessária para poder conduzir a minha vida. E ele diz, louco, essa noite te pedirão a sua alma. E qual é a poupança que você tem junto diante de Deus? Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Cadê a poupança celestial? Pode ter, não tem problema. Desde que isso não seja sinônimo de você ter perdido o seu tempo e não guardado a poupança celestial. Se for para escolher, você é capaz de escolher, irmão? Viva pobre nesses dias, mas rico com Deus. E essa não é uma opção que eu estou falando, ou um ou outro, não precisa. Eu só estou dizendo que se for para escolher, primeiro seja rico para com Deus e o restante vem junto. Cuidado, porque tem gente fazendo o caminho contrário. Acã foi um camarada que separou uma capa babilônica, status social, separou 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Dinheiro, o cara está preocupado, como todos nós, conta bancária, como é que eu vou fazer isso? Preocupado como as pessoas vão nos ver. Então, ele cobiçou, tomou e escondeu. Esse que é o problema. A fé em Deus não é para ser nem cobiçada, nem tomada, nem escondida. Ela é dada e é para ser vivida de maneira pública. Isso é sabedoria diante de Deus. O problema é que ele guardou como símbolos de capital social, de capital material, como sinônimo de capital espiritual. Isso não era. Quem é que colheu fruto disso?
pegaram a prata, a capa, o ouro, a família, os bois, jumento, ovelha. Lembra lá na hora de matar? Sempre isso está na Bíblia, tá? Na hora de matar os primogênitos, o que fez? Morreu o primogênito de todo mundo, até dos animais. Na hora de se converter, lá em Jonas, quem se converteu? Todo mundo. Ele mandou, aliás, um jejum, fazer todo mundo, até os animais. Essa ideia de proporcionalidade, de envolver outras pessoas. E aí, mataram, queimaram e fizeram um monte de pedra. Então, nossa, eu quando li isso aqui, é até um negócio meio estranho, assim, porque um monte de pedra é uma visão do inferno, é uma visão ruim. Não é assim? Um trem meio esquisito, essa visão aqui, matou, roubou um monte de gente lá. Então, eles dizem que esse lugar foi chamado de, grava aí, Vale de Acor. Olha só, era um vale sem cor. O Vale de Acor era um vale sem cor. Muito bem, pessoas foram mortas, pessoas foram queimadas, um monte de pedra, e diz a Bíblia que até o dia de hoje é chamado de Vale de Acor. Aquele Vale de Acor é o símbolo de quem não confia em Deus, é o símbolo ou sinônimo da estupidez, da insensatez, da desobediência e de envolver outras pessoas, em vez de confiarem em Deus, confiarem nas riquezas. Morreu todo mundo. Nem todo mundo foi condenado, tá? Esse é outro assunto, eu só estou colocando uma aspa porque está gravado, outro dia a gente vê isso. Mas ele ficou conhecido como Vale de Acor, que, aliás, é chamado de alguém que fez isso, levar as pessoas a confiar nas riquezas e não em Deus. E aí colocou todo mundo, matou todo mundo, colocou uma montura, aquilo ali é um lugar de maldição. É chamado assim, ó. Não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade no tocante às coisas condenadas? Aqueles que levam as pessoas a confiarem num capital material, aquele que levam as pessoas a confiarem num capital social, são aqueles que, de acordo com a Bíblia, se portaram semelhantes a Cã e se conduziram de maneira infiel. Presta atenção, porque isso se repete na Bíblia, tá? Outra hora eu vou ter outras oportunidades, porque já passou bastante tempo. É por isso que eu gosto de falar um pouco mais rápido, né? Porque o tempo vai passando e eu vou ficando desesperado aqui, mas eu vou falar devagar para todo mundo acompanhar. Já estou terminando, fica tranquilo aí. Tentar proteger o que Deus condenou é cometer infidelidade. Eu vou colocar de outra forma, porque tem gente que faz isso várias vezes na Bíblia. É uma loucura, mas faz. Vale de Acor é quando alguém abençoa aquilo que Deus amaldiçoa. Mas eu vou abençoar e Deus diz, pois eu vou amaldiçoar. Mas eu vou levantar, e tem outros textos que falam isso, tá? Eu vou levantar e Deus diz, eu vou derrubar. Eu levanto 5 vezes, todas as vezes que você levantar, eu vou derrubar. Porque a gente não pode tentar abençoar aquilo que Deus não abençoa. E nem tentar amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Aí você vai se lembrar, né? Amaldiçoa o povo de Israel. Deus bendito. Não, é para amaldiçoar. Uma bênção esse povo. Não, você não está entendendo. Eu não consigo, irmão. Se Deus abençoou, tem que abençoar. Mas se Deus abençoou, não inventa de abençoar, irmão. Nem tudo são más notícias. Calma. Pô, pastor, nós estamos no sábado da família, né? Está pesado o Vale de Acor. Aí ficou até um negócio pesado na espinha. Graças a Deus, que Deus prometeu que mudaria isso. Pensa num Vale de Acor, no lugar da maldição, gente infiel, infidelidade diante de Deus, ser o lugar da bênção. Consegue imaginar uma coisa como é? Eu não consigo, só Deus para fazer isso. E Ele prometeu que vai fazer. Sarón servirá de campo de pasto de ovelhas, e o Vale de Acor de lugar de repouso de gado. Eita, hein? Você consegue imaginar o repouso de gado? Tranquilo, já pastou lá o dia inteiro, lugar de comer, lugar de descansar. O gado, quando ele repousa, ele deita tudo juntinho assim, fica naquela sombra no meio do mar, eles deitam na sombra lá, não é bobo, né? Fica lá o gado todo tranquilo. O Vale de Acor, que era o vale da maldição, se tornou o vale da bênção. Aliás, diz o texto assim, vou colocar com as palavras que a Bíblia diz, eu não gosto de inventar. Andou Israel atrás de seus amantes, de mim se esqueceu, diz o Senhor, mas eu atrairei, diz a palavra, e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Lugar de deserto é lugar onde Deus fala. Lugar de deserto é lugar onde nossos ouvidos abrem. Sabe por quê? Porque no deserto não tem nada, irmão. Não tem água, não tem comida, não tem roupa,
não tem aquilo que Satanás fez lá no Novo Testamento, depois da perseguição, a distração. E a gente fica distraído a ponto de Jesus Cristo dizer, acautelai-vos, para que aqueles dias não vos peguem sobrecarregados, sufocados com as coisas do dia a dia. Distração. Tem muita gente que morre distraído. Muita gente morreu na guerra distraída, irmão. Tem gente que Deus, para não ser distraído, leva lá para o deserto, que aí você olha, pastor, não sei por que minha vida está um deserto. Isso, o que tem no deserto? Tem nada, pastor, exatamente. Se acontecer alguma coisa aí, só pode ser de Deus, viu? Porque se não tem comida no deserto, é Deus que está te dando. Se não tem água no deserto, é Deus que faz abrir. Se não tem alimento, é Deus que vai dar. As roupas não se gastaram, os pés não se incharam. E diz a Bíblia que durante 40 anos nem banho tomaram. Como é que vai dar água, irmão, para todo mundo tomar banho no deserto? Para pensar. E nem ficava, Deus era o tchum-tchum das pessoas, cheio, perfume, Deus era o bom perfume que perfumava nas pessoas, nem doença não tinha, relações sexuais sem tomar banho, pensa a situação que durante 40 anos tinha cercado de um monte de doença, Deus preservava, sabe por quê? Porque no deserto não tem nada, irmãos, no deserto tem Deus, no deserto para produzir as coisas só Deus. E aí ele diz, este povo que se esqueceu de mim, eu vou levar ele para o deserto e lhe falarei ao coração. Quem sabe você está no deserto, porque Deus está tentando falar com você e você não está ouvindo. Cansei de viver deserto na minha vida, pode se preparar, porque a Bíblia diz que no início do ministério de Jesus Cristo, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Sabe por quê? Porque ele foi o que nós não somos. Ele ouviu quem nós não ouvimos. Ele deu atenção para quem nós não damos atenção. Ele tinha percepções que nós não temos. Satanás tentou lá atrás e nós perdemos no jardim, numa coisa bela, tinha alimento, tinha tudo no jardim. Ele diz, não mete a mão aqui, ele meteu a mão e ouviu aquilo que a serpente havia dito. Lá no deserto não tinha nada, não era um jardim, era um sol queimando a cacunda do camarada, era uma circunstância onde nada brotava. E Satanás tentou, e Jesus Cristo diz, para cima de Moá não, porque você vem em cima da Bíblia, eu também conheço a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Os discípulos trouxe pão escondido, será que passou lá no mercado? Mas o mercado estava fechado. Que mercado, irmão? Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E o meu alimento consiste em fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. E mesmo Jesus no deserto foi bem diferente de Adão no jardim. Se Adão no jardim errou, o povo no deserto fez uma lambança tão grande que 1.200.000 pessoas morreram. Dividido por 40 anos, faz a conta. Aproximadamente, você que é melhor de conta do que eu só sei porque eu fiz a conta antes, porque agora eu não ia conseguir fazer, dá mais ou menos 90 pessoas por dia. Por dia. E o povo morreu no deserto, e Jesus, no início do ministério, vai para o deserto para dizer, é assim que faz. É assim que confia em Deus. É assim que anda diante de Deus. Satanás saiu e os anjos vieram para servir. Está vendo? Se vocês fizerem isso no deserto, eu vou falar o coração. Eu transformo o vale de Agor, diz o texto, das suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Está na Bíblia, irmão. Aquele vale de Acor que é símbolo de infidelidade, morte e maldição, Deus está prometendo transformar em símbolo de bênção e alimento. E aí me deu até uma coisa ruim, porque eu não sou acostumado a ler essas coisas, não. Você também não, né? Mas sei lá, talvez você sabia. Eu não sabia disso, não, mas achei estranho. O cara dizia assim, naquele dia, diz o Senhor, no mesmo texto, o povo de Israel me chamará de meu marido, e já não me chamará de meu Baal. Eita! Que coisa feia! O povo de Israel, que é a noiva de Jesus Cristo, chamar o noivo de Baal. O povo fez isso lá no passado. E esse, como é que é? Que descia do céu? Maná. Eles chamavam de... E esse vil maná... Vocês saíram da escravidão e estão chamando um maná de graça, representando o verdadeiro alimento que vem do céu. De vil, de vileza, de mal... Então, eles já fizeram isso no passado.
Significa que lá no passado eles olhavam para Deus e chamavam, em vez de Deus dizer que Deus é meu marido, diziam que Deus é meu Baal. Tem muita gente na igreja que faz isso. Meu Deus, está falando sozinho aqui, meu negócio aqui. Deus é meu Baal. Eles vão parar de falar isso e vão enxergar Deus como meu marido. Você chama Deus de quê, irmão? Marido é aquele que protege, biblicamente falando, né? No mundo das ideias, é aquele que protege. Marido é aquele que cuida. Marido é aquele que abençoa. Marido é aquele que protege, que dá guarida. Marido é aquele que estende a capa. Marido é aquele que dá provisão. Às vezes a gente não vai e não suspira como a coça pelas correntes das águas, porque Deus, se for nosso marido, para muitos está parecendo Baal. O problema é que ele não é. Deus promete transformar o vale de Acor numa porta da esperança. Então, o povo de Deus deve ser a árvore de vida e ganhar almas. Esse deve ser um de seus frutos. Mas um fruto você há de convir comigo, que ele organicamente é repleto de sementes. Um fruto é repleto de sementes. Pelos seus frutos os conhecereis. Onde estão as tuas sementes? Você está plantando o quê? Como, pastor? Esquece agora quem é para se converter. Do fruto da tua boca. Olha o que a Bíblia diz. Estou quase acabando. Do fruto da tua boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Do fruto da tua boca, pensa no aspecto teológico. No fruto da tua boca o coração se farta. Produz o bem, o coração se farta, são benefícios de uma vida abundante. As pessoas deveriam se encher de bem e de fartura através do fruto que sai de nossa boca. Significa que a gente alimenta as pessoas por atos e alimenta as pessoas por palavras. A pergunta é simples. De Jesus a Bíblia diz que dolo algum se achou em sua boca. Por isso todo mundo está indo atrás de Jesus Cristo. Reis, Nicodemos, gente devedora, ladrão, tudo ia atrás de Jesus Cristo. Os reis querem ouvir o que eu tenho para dizer, mesmo que eu não tenha onde dormir e reclinar a cabeça. Por quê? Porque dolo algum se achou de sua boca. Era isso que vinha como fruto da sua alma. Quem é que se alimenta de seus frutos? Qual o resultado que os seus frutos produzem para quem está do seu lado? Vida? Satisfação? Fartura? Fartura de bem? Tem muita gente que com a boca produz muita coisa que é semelhante às obras da carne. Ira, dissensão e tudo aí mais. E as pessoas que estão à nossa volta, vamos lá conversar com fulano, Deus que me livre, por quê? As pessoas não falam, mas elas só dizem assim, Deus, não vou não, eu estou ocupado hoje, tá? Porque tem gente que a gente não gosta de estar perto. Porque quando está perto, não tem vida abundante, não tem fartura, só tem fruto da carne, amargura, ira, dissensão, só sai o que não presta, nada, não é vale de Acor transformado, parece que é o vale de Acor amaldiçoado. Eu termino dizendo assim, presta atenção, feliz é o homem que acha a sabedoria e aquele que adquire o conhecimento. É a árvore de vida para os que alcançam e felizes são aqueles que guardam. Por fim, eu sei que já o tempo passou, mas ele diz assim, Provérbios 24, abra lá. Último texto, tá bom. Sabe o que vai proteger a gente das investidas do inimigo? É isso, correr para a torre forte. E corre para a torre forte quem teme ao Senhor. Provérbio 24, verso 13. Olha que interessante, hein? Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo de mel, porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a sua alma. A sabedoria que nós alcançamos diante de um Deus que é sábio, ela precisa ser saudável, como o mel é saudável, e ela precisa ser doce, como o mel é doce. Quem anda junto conosco
fica saudável e doce ou fica doente e amargo? A amargura sempre foi, a disciplina no começo é amar. A amargura sempre foi ligado a alguém que está no caminho errado. Se a gente está no caminho certo, as pessoas deveriam chegar perto de nós e dizer, cara, como é bom estar do seu lado, porque eu aprendo. Porque são palavras doces, são palavras que são saudáveis. Alguém perguntou para uma mulher da sua igreja assim, você entendeu o que eu falei no domingo? Entendi. Repete. Não sei. O pastor saiu triste, e não fui eu, isso foi no outro planeta, do lado de Plutão. Aí ele chegou e disse assim, ele viu, a mulher viu que ele estava triste. Assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, uma lavadeira. Diga. Eu não sei exatamente o que o senhor quer que eu diga, mas a única coisa que eu sei é que do mesmo jeito que esta roupa, quando eu lavo na beira do rio, e ela entra suja e sai limpa, é assim que eu me sinto quando eu ouço aquilo que o senhor diz. Eu entro sujo e saio mais limpo. Quando as pessoas andam junto conosco, qual é a sensação que elas têm quando elas te ouvem? De sujeira ou de limpeza? Essa é a sabedoria para a família. Se a gente fizer isso, no temor do Senhor, a gente vai encontrar um amparo forte e isso vai ser bênção para os nossos filhos.